de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 14. É a palavra que Deus colocou em meu coração. O pastor, ele abriu o culto hoje com o Salmo 34, e eu até disse para ele que eu quase ministrei essa mensagem. Eu tenho o rascunho do esboço pronto, mas o Senhor direcionou em uma outra mensagem para o culto desta noite, e eu imediatamente obedeci à voz do Espírito Santo. Então nós iremos meditar na primeira carta do apóstolo João. Lá no finalzinho da tua Bíblia, você volta lá de Apocalipse, você vai ter Judas, terceira, segunda, primeira carta, no capítulo 2, versículo 14, todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus: filhinhos, escrevi a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Perdão, eu li de cima. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem, diga comigo, conhecem o Pai. Pai, escrevi a vocês, porque conhecem, digam conhecem, aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece, diga permanece, em vocês, e vocês já venceram o maligno. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça neste lugar, que a tua palavra que tem todo o poder, porque nós já declaramos nessa noite que tu és vitorioso, Senhor, que o Senhor está acima de tudo e de todos, que o Senhor encontre liberdade e disponibilidade no nosso coração nessa noite, para ministrar ao mais profundo nosso ser, de modo, ó Deus, que sejamos transformados, Senhor, pelo poder da tua palavra, que saiamos não da maneira na qual nós entramos, mas completamente transformados, renovados, fortalecidos, renovados, vivificados. Que o Senhor manifeste com poder e glória nesta noite, é o que nós te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre conhecer e permanecer. Por isso que pedi para que você repetisse os verbos aqui citados no versículo 14 da primeira carta do apóstolo João. Esta carta que é conhecida como uma carta geral. Por que uma carta geral? Porque ela não é destinada a uma igreja específica, ela não é destinada a uma pessoa específica. Ela é escrita na direção do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo, já avançado em idade, de acordo com a teologia, de acordo com os estudiosos, provavelmente o único apóstolo ainda vivo, quando ele escreve esta carta. E esta carta, ela não tem um destino fixo, ou seja, ela não tem um destinatário específico, por isso não tem saudações e nada disso, mas ela tem sim um alvo, um objetivo pelo qual o Espírito Santo direcionou o apóstolo Paulo a escrever. E esse alguém sou eu, este alguém é você, este alguém é a igreja do Senhor Jesus. Eu gosto muito das epístolas de João, eu gosto muito principalmente da primeira epístola, da primeira carta, que ele escreve à igreja, que ele escreve ao povo de Deus, que ele escreve aos cristãos, que ele escreve para mim e para você, porque ela nos ensina muitas coisas, ela nos clareia o entendimento e a compreensão para tudo aquilo que nós precisamos exercer e fazer quanto igreja do Senhor Jesus. O pastor, ele bem disse aqui, que são dias maus, que são tempos difíceis, que são momentos em que nós precisamos despertar como igreja e nos posicionarmos diante das circunstâncias nas quais nós temos vivido.
Nós precisamos nos posicionar como homens, mulheres de Deus, para de fato fazermos a diferença dentro daquilo que Deus tem nos chamado a fazer, a executar, porque é o último tempo da igreja na face da terra, nós cremos nisso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em breve a igreja não estará mais cultuando no templo feito por mãos de homens, o templo com cadeiras e alicerces como nós vemos, mas nós estaremos como igreja, cultuando e celebrando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos ares, adorando e engrandecendo aquele que vive e reina para sempre, celebrando na mesa, nas bodas do Cordeiro, e adorando ao nosso Senhor, aquele que vive, aquele que é vitorioso, aquele que já venceu, para que eu e você vençamos com Ele, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Desta forma então, como eu já disse, por compreender que aqui o apóstolo João, já com a sua idade avançada, experiente na vida, vivenciou muitas e muitas coisas ao longo da caminhada com Cristo. Depois que Cristo é assunto aos céus, então à frente da igreja, à frente dos trabalhos e daquilo que Deus havia responsabilizado ele, à frente de tudo aquilo que Deus o daria, as revelações, os direcionamentos, o privilégio de ver a cidade santa e descrever isso no livro que nós conhecemos como o Apocalipse. Nós entendemos aqui então que é uma epístola pastoral, de um pastor, como o pastor aqui já disse, preocupado com a igreja, preocupado com o povo, preocupado com os cristãos espalhados no mundo. Porque quando a palavra pastoral vem, ela não vem para cobrar, para ferir, ela vem porque o Espírito Santo de Deus direciona, por amor a mim e a você, para que eu e você compreendamos aquilo que um pai quer fazer em nós, através de nós. Hoje, por exemplo, ontem minha filha fez 2 anos de idade, 2 anos, e hoje ela já ficou de castigo. Olha que benção, ela já estreou os 2 anos ficando de castigo. Então ela foi para o cantinho do castigo, e ficou lá até entender aquilo que precisava ser entendido. E ficou lá não porque eu não goste dela, porque minha esposa não gosta dela, mas ficou lá porque é preciso ela compreender e entender algumas coisas para o seu crescimento. E muitas vezes vem uma palavra dura para o meio do teu coração, não é porque o Senhor, o nosso Pai, não nos ama, mas pelo contrário, porque Ele nos ama, Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos instrui, para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Porque se a palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus, o bom Pai, esse sabe o que é melhor para mim e para você. Hoje, enquanto eu estudava algumas coisas acerca de oração, por exemplo, eu ouvi algo muito interessante, que a oração é o nosso relacionamento com aquele que já conhece o nosso futuro. Então nós pedimos aconselhamento através da oração para aquele que já sabe tudo e todas as coisas a nosso respeito. Então aqui o apóstolo João, ele está escrevendo, melhor dizendo, esta carta dentro desta vertente, escrevendo para as igrejas, para os cristãos de um modo geral, para gerar neles conhecimento, trazer conselhos para eles, e não simplesmente conselhos, mas certezas absolutas de um cristianismo que é simples, mas ao mesmo tempo que deve ser exercido de uma forma sábia, entendido de que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aqui quando João vai escrever, ele vai trazer de um modo geral à igreja um novo chamado para os fundamentos da fé, e ele vai trazer também a volta aos princípios básicos do cristianismo. É isso que basicamente o apóstolo João vai descrever na sua primeira epístola, escrevendo à igreja e ao povo de Deus. Isso se dá diante dos desafios que o povo enfrentava, diante das circunstâncias adversas que permeavam o povo daquela época, que talvez sejam as circunstâncias que permeiam a minha vida e a tua vida, que talvez sejam os desafios que eu e você temos que enfrentar diante das adversidades da vida, e nos posicionarmos frente a elas como igreja do Senhor, como aqueles que levam as boas novas, como aqueles que anunciam o evangelho da salvação, como aqueles que de fato precisam transmitir Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E aqui então o apóstolo João, ele vai clarear, e ele vai trazer aqui precisamente para que eu e você entendamos que conhecer e permanecer existem diferenças, ou seja, permanecer e conhecer são distintos tanto na palavra quanto na prática.
Nós podemos conhecer algo, mas podemos não permanecer neste algo. Nós podemos conhecer porque ouvimos falar, mas nós podemos permanecer porque de fato entendemos e compreendemos e amamos e conhecemos aquilo na sua profundidade. Então o conhecer e o permanecer, eles não são diferentes somente na colocação verbal ou somente na escrita, mas também na execução prática. E é isso que o apóstolo João vai trazer, para que eu e você, como igreja, compreendamos isso para a nossa vida quanto cristãos, quanto aqueles que propagam o evangelho da salvação, quanto aqueles que anunciam nos últimos dias que Jesus, ele não é só Salvador, mas ele é Senhor. E ele vai salvar aqueles que creem e o têm também como Senhor, porque a salvação é para aqueles que creem, ser filho é para aqueles que creem. Então conhecer e permanecer são distintos, e nós vamos aprender aqui com o apóstolo João. Nós vamos entender aquilo que ele está trazendo para mim e para você numa ótica daquele que caminhou com Cristo, daquele que conheceu Jesus, daquele que reclinou a sua cabeça nos ombros do mestre, daquele que quando escreve o seu evangelho, ele diz o apóstolo amado, aquele que teve a oportunidade de ver o Cristo ressurreto, aquele que teve o privilégio de ver Jesus assunto ao céu e cumprir João, o seu evangelho, que ele declara que ele seria assunto ao céu e enviaria o Espírito Santo. Aquele que estava no dia de Pentecostes orando com a igreja, e o fogo do Senhor veio, o Espírito Santo de Deus se manifestou, e eles ali foram cheios da presença de Deus. Aquele que foi levado à ilha de Patmos como algo ruim, mas na ilha de Patmos ele experimentou o sobrenatural de Deus, e ele viu a cidade santa, o novo céu e a nova terra preparada para aqueles que são fiéis. E agora ele vai escrever para mim e para você a importância de conhecermos, mas também a importância de permanecermos. E a primeira coisa que nós aprendemos é o conhecer. E eu quero, nesta mesma carta, que você fique comigo. E aí no capítulo 2, no versículo 3 e versículo 4, ele vai nos ensinar algumas coisas acerca de conhecer a Cristo. E ele vai dizer assim, capítulo 2, versículo 3: e nisso sabemos que o que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso e a verdade não está nele. Primeira coisa que nós aprendemos de conhecer a Cristo é que aquele que conhece a Cristo guarda os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos, certa vez, conversando alguns dos fariseus e dos escribas com Jesus, disseram quais dos mandamentos é o mais importante, na intenção logicamente não de aprender, mas de pegar alguma coisa de Jesus que pudessem usar contra ele. E Jesus então ele vai resumir, se assim posso dizer, os 10 mandamentos em 2 mandamentos. E ele vai dizer que o primeiro mandamento é que eu e você devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E depois de amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, ele resume 10 mandamentos em 2 mandamentos. Se nós pegarmos o mandamento primeiro ao mandamento 4 e depois o quinto ao 10º, ele está resumindo primeiro para com Deus, depois para com o próximo. E alguns vão virar para ele e falar, quem é o meu próximo? Como se não soubesse. E se Jesus vai contar uma parábola do bom samaritano, mas eu quero fazer diferente. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado aí. Fala para ele mesmo de máscara, você é meu próximo. Então você tem que me amar. Quem está em casal aí se deu bem, né? Ainda mais se brigou hoje, né? Aí ficou todo Deus falando, né? Ainda mais aquele que está certo, né? Que eu sempre digo que no relacionamento, para dar certo, sempre vocês têm que entender que um está certo e o outro é o marido. Brincadeira, tá bom? Eu falo isso para jovens, mas hoje, né, então,
As mulheres aí, sei que vocês gostaram, lá no fundo vocês gostaram. Mas a primeira coisa que nós temos que entender daquele que conhece a Cristo é que ele guarda os seus mandamentos. E João vai escrever exatamente isso no capítulo 3, versículo 23 e 24. E ele vai dizer o seguinte: e o seu mandamento é este: que creiam no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e que amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então conhecer me submete a compreender que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo, porque João também vai escrever no capítulo 4, versículo 7, dizendo: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Conhecer a Cristo é guardar os mandamentos de Deus. E guardar os mandamentos de Deus não é simplesmente saber os mandamentos de Deus, mas é praticar os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é atitude, é ação, é prática. Não é somente eu ouvir, mas é eu colocar em prática. E aqui o apóstolo João está dizendo à igreja: eu não posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, e dizer que não amo meu irmão que eu vejo. Porque não é possível que eu diga que amo quem eu não vejo, se eu não estou conseguindo amar a quem vejo. Por isso que guardar os mandamentos ele é muito mais profundo. Certa vez um jovem chega a Jesus e diz: bom mestre. E Jesus vai indagar e dizer: por que me chamas bom? E aí ali existe todo o entendimento teológico, mas nós vamos pular essa parte. E aí então ele vai falar: o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus simplesmente vai falar para eles que você cumpre os mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar. E aí ele vai falar: eu acredito que com o peito estufado, isso eu já faço, isso eu já cumpro, então está garantido. E aí Jesus vai subir um pouco o nível, vai dizer para ele: legal, agora vende tudo que tem e dê aos pobres. Ali o semblante daquele moço cai. Ali Jesus não estava preocupado com o dinheiro daquele moço. Jesus não estava trazendo uma mensagem para ele de prosperidade, não é isso. Jesus não estava tirando o valor ou colocando mais valor no dinheiro, não. Jesus estava indo no coração daquele jovem, onde de fato o seu coração estava enraizado, aonde de fato aquele jovem não tinha possibilidade de avançar da onde ele estava, porque ainda estava preso em coisas que o prendia nesse tempo. E Jesus ele vai no profundo, porque ele diz assim: não adianta você cumprir os mandamentos se você não consegue ajudar o teu próximo, se você não consegue pegar parte do que você tem e abençoar alguém, se você não consegue pegar e entender que aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, ele multiplicará a sua sementeira. E é muito interessante que quando Paulo escreve a Coríntios, ele fala sobre isso. Ele está falando de aumentar a sementeira. Ele não está dizendo que ele vai te dar algo pronto.
mas Ele está dizendo que Ele vai multiplicar a sua semente para que você avance em tudo aquilo que Ele te confiar. Mas esse jovem não compreende isso. Esse jovem não entende isso, porque o coração dele não estava de fato naquilo que Jesus queria que estivesse. Por isso nós precisamos compreender que cumprir os mandamentos de Deus é muito mais do que simplesmente conhecer os mandamentos. É colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado no meu e no seu coração. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo o meu próximo também de todo o meu coração. Quando a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor, a Bíblia não está trazendo uma colocação de suportar da forma que nós conhecemos. Sabe a forma que nós conhecemos? Sabe aquela lá? Suporto ela, mas ó, estou por aqui. Não é esse. É de suporte. Que você possa ajudar o seu próximo. Se você é mais maduro, se você tem mais conhecimento, se você tem mais discernimento, se você tem mais sabedoria sobre algo que você já vivenciou, já enfrentou, já passou, que você dê suporte em amor, que você ajude o teu próximo, que você leve ele a um nível de intimidade com Deus, da qual talvez você está conhecendo hoje. E nós temos falado sobre isso. Eu disse aqui na última mensagem de quarta-feira que esse tem sido o meu desejo para esse ano: ajudar pessoas a se aproximar mais de Deus, ajudar pessoas a entender o que Deus quer através da tua vida, ajudar pessoas a compreender que Deus quer fazer algo em você através de você. Mas nós precisamos entender que conhecer a Cristo é guardar os seus mandamentos. Ou seja, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo o próximo também como eu amo a mim mesmo. Eu pratico isso, não somente ouço, mas coloco em prática. E quando que eu coloco em prática? Hoje, amanhã, terça-feira, e assim sucessivamente. É fácil, pastor Rodolfo? Parece fácil falando, mas a prática é totalmente diferente. Mas eu quero dizer para você que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus disse que subiria, mas enviaria um Consolador, o Espírito Santo da verdade. E ele iria nos convencer do pecado, do juízo. Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele iria me ajudar e te ajudar, e Ele está nos ajudando, aperfeiçoando em mim e em você a vontade de Deus, para que de fato tenhamos a nossa mente transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2, e entendamos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos viver, para que nós possamos desfrutar a vontade daquele que nos ama, daquele que se entregou por nós. É isso que João está escrevendo. Se Ele nos amou a ponto de se entregar na cruz, porque nós não podemos amar o próximo? Por que nós não podemos perdoar alguém? Por que nós não podemos dar o braço a torcer quando nós sabemos que estamos errados? Ou até mesmo quando estamos certos? Porque Jesus na cruz do Calvário, Ele estava 100% certo, mas mesmo assim Ele não cedeu às tentações das vozes contrárias, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e prova que tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não estava lá para provar uma teoria que estavam dizendo ou não, ou aquilo que achavam ou não. Ele estava lá para cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E porque Ele foi fiel, eu e você estamos aqui nessa noite para celebrar, para cultuar, para adorar, para engrandecer a Ele, para declarar: Senhor, obrigado, porque mesmo diante de um tempo de adversidade, o Senhor tem cuidado de mim. E se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor tem me sustentado. Aleluia, aleluia. Conhecer a Cristo. João capítulo 2, primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz então: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem
e porque nenhuma mentira procede da verdade. Conhecer a Cristo é ser verdadeiro. É ser verdadeiro. Quem não guarda os mandamentos de Deus, não guarda a sua verdade, não guarda a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso João vai escrever que a verdade não está nele. Mas aqui João está dizendo que eu não escrevo a quem não conhece a verdade, eu escrevo aos que conhecem a verdade. E aqui João está dizendo, porque vocês conhecem a verdade, vocês têm a unção que vem do santo sobre a vida de vocês. Só que isso é bom, mas é responsabilidade, porque o versículo 20, João está dizendo algo importante para que eu e você entendamos. Ele está dizendo que nós temos unção. Quantos querem ter unção? Mas ele disse que os torna conhecido. Agora, não é o Rodolfo, é o Jesus que o Rodolfo vos fala, é o Jesus que o Rodolfo apresenta. Não é mais pastor José Roberto, mas o evangelho das boas novas que ele prega, o semeando esperança que ele anuncia, o Jesus que ele anuncia, que ele prega, que ele diz Senhor e Salvador da tua vida. É unção sobre as nossas vidas, mas é responsabilidade que nos torna conhecido. Por isso temos que ser verdadeiro, porque a verdade não procede, a mentira não procede na verdade. O que João está dizendo? Ele está dizendo, se eu sou de Jesus, e o Espírito Santo agora habita em mim, eu sou verdadeiro. Se eu sou mentiroso, algo está errado. Por isso conhecer a Cristo é ser verdadeiro, é responsabilidade daquele que conhece ser verdadeiro. Mas João, ele vai afunilar um pouco mais, e ele vai dizer que nós precisamos conhecer e permanecer na verdade. Porque é importante que nós venhamos a permanecer. Nós não podemos somente conhecer. Jó certa vez disse a Deus em oração: eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te contemplo, agora eu te conheço. É como quando você começou um relacionamento, quando você começou a namorar a sua esposa. Vou usar esse exemplo para facilitar para você. Antes a Thalita, por exemplo, só me conhecia de ouvir, já ficava toda apaixonada. Depois que conheceu, de fato, aí irmão, é só amor. Olha o Paulo cutucando a Paula. Porque irmão, conhecer de ouvir é uma coisa. Agora, tirando a brincadeira, só para descontrair você um pouquinho, mas conhecer de ouvir não é a mesma coisa que permanecer. Porque eu posso conhecer, eu vou lá, eu adoro, eu levanto as mãos, eu pulo, eu celebro, mas amanhã eu não permaneço. Vem a primeira adversidade, eu não permaneço. Vem a primeira opção de eu murmurar, de eu reclamar, eu não permaneço. Vem a primeira possibilidade de eu jogar tudo para o alto e eu não permaneço. Vem a primeira prova e eu não permaneço. Aí eu venho um domingo e falto 5, eu venho um culto e falto 3, eu venho uma ceia e falto 2, e eu não consigo permanecer. Eu começo o ministério, mas não termino. Eu começo as coisas de Deus, mas não concluo. Eu começo a executar algo na casa do Senhor, mas eu não finalizo, porque eu não consigo permanecer, porque eu só conheço. Mas o Senhor, Ele quer que nós o conheçamos, porque conhecer faz com que eu e você guardemos os seus mandamentos e sejamos verdadeiros. Mas Ele quer que nós venhamos a permanecer. Sabe por quê? Porque para aqueles que permanecem, a coroa da vida, a pedrinha branca, há um nome que está preparado para mim e para você, que só Ele conhece. Há um prêmio para aquele que permanece fiel, e quem permanece fiel diz respeito a ser perseverante. Jesus foi perseverante, meu irmão. Jesus permaneceu fiel.
até a morte, sendo obediente até a morte. Permaneça. E João vai descrever para que eu e você compreendamos. No capítulo 2, no versículo 5, ele vai dizer assim: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, este deve andar como Jesus andou. Primeira coisa que nós precisamos fazer permanecendo nele é andar como ele andou. Versículo 15, a Bíblia diz: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Andar como Jesus andou, meu irmão, é andar para a vida eterna. João está escrevendo: o mundo vai passar, junto com o mundo vai passar os desejos, vai passar aquilo que os seus olhos veem, aquilo que a sua carne deseja, mas aquele que está nele permanece para sempre, porque ele é a palavra que permanece, ele é o verbo vivo que desceu do céu, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele é fiel e justa para se cumprir, e não vai passar. Meu irmão, João está dizendo que eu e você precisamos andar como ele andou. Isso diz respeito a viver como ele viveu. Permanecer, versículo 24 do capítulo 2, diz: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Permanecer é compreender e praticar o que aprendemos desde o início. Que início, Rodolfo? O início da tua vida com Deus, o início em que as escamas dos seus olhos se abriram, caíram, e você então teve o privilégio de contemplar a glória e o poder de Deus se aperfeiçoando na tua vida. João está trazendo para a igreja que existe poder de transformação em Cristo Jesus. Ele está dizendo que a minha vida e a tua vida submetida à vontade de Deus traz transformação, meu irmão. Quem eu era, quem eu fui, deixa de existir em Cristo Jesus, porque agora eu estou vivendo uma novidade de vida. Agora o Espírito Santo está aperfeiçoando em mim a vontade de Deus. Agora Ele está trabalhando, sabe para quê? Para que eu permaneça para a vida eterna. Jesus não quer que você comece e não termine. Jesus não quer que você pare pelo caminho. Jesus não quer que você desista de acordo com os percursos e buracos que você tenha que se desviar ao longo da vida. Ele quer que você permaneça, e Ele vai estar com você todos os dias. Ele não vai estar só quando você tiver saúde, Ele não vai estar só quando você tiver dinheiro, Ele não vai estar só quando você estiver bem, Ele vai estar todos os dias. Sabe por quê, meu irmão? Porque nos dias difíceis Ele também vai segurar na tua mão, Ele também vai te sustentar, Ele também vai te abençoar, Ele também vai te trazer a refrigério, cura, direcionamento, diretrizes, sabedoria, para que você possa enfrentar o dia mal. Porque Ele não quer que você desista, porque Ele quer que você permaneça, Ele quer que você persevere, porque Ele quer que você viva a vida eterna de Deus em você. É eu compreender e praticar o que eu aprendi desde o início. Sabe por quê, meu irmão? Porque
porque nós somos responsáveis em apresentar e convidar a todos a conhecer o poder transformador de Deus. Mas isso nós não fazemos só com palavras, isso nós fazemos com vida, atitude. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a mudança de Cristo em nós. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver aquilo que Jesus fez em nós, quem éramos e quem somos. E que nós possamos viver essa novidade de vida, apresentando não só com palavras, mas com vida de fato. É por isso que Jesus vira para os seus discípulos e diz assim no que nós chamamos de a grande comissão: ide por todo canto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos todas as nações. Sabe por que discípulos, meus irmãos? Porque você me vê aí de baixo, você me vê e conhece, porque nós temos um relacionamento. Mas você quer saber quem é o Rodolfo de verdade? Você pergunta para a Thalita, porque tem relacionamento, intimidade. Porque tem relacionamento e intimidade. Quando ele fala de fazer discípulos, ele está dizendo: você vai trazer para perto, você vai colocar do seu lado, e aquele que está perto de você, ele vai te conhecer na profundidade de quem você é. Então Jesus está dizendo para eles, está dizendo para nós: você primeiro vai ter que se corrigir com Deus, para que você dê testemunho àqueles que você está discipulando. Ide por todo canto, pregai o evangelho. Jesus não está mandando só ganhar almas, Ele está mandando ganhar almas e fazer discípulos. Ele está dizendo: assim como vocês aprenderam com a minha vida, que aprendam com a vida de vocês. E João vai trazer isso para nós na sua epístola, que conhecer e permanecer é a atitude obrigatória daqueles que estão em Cristo Jesus. E a terceira coisa que nós entendemos em permanecer, para encerrarmos, o capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu, muito menos permanece. Aquele que permanece não peca. Você vai dizer: Rodolfo, mas nós somos pecadores. Não, a Bíblia diz que nós somos povo santo. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pecador é aquele que vive a prática do pecado. Nós somos santificados pelo poder de Deus, fomos separados para viver uma nova vida. Agora o Espírito Santo de Deus está nos dando poder para resistir à tentação do pecado, fugir da aparência do mal. Não é pecado ser tentado, o pecado é ceder à tentação. Mas o Espírito Santo nos dá força para resistir ao pecado e viver em santidade. Sabe quando você tem aquela oportunidade de falar o que você não deve, você segura? Poder de Deus na tua vida. Sabe quando você tem a oportunidade de ver o que você não pode e você segura? É poder de Deus te ajudando a não pecar. Sabe quando você quer reclamar da vida e você olha para tudo que você tem e você fala: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu posso não ter tudo que eu gostaria, mas eu tenho o suficiente para entender que o Senhor é comigo. É poder de Deus te ajudando a não pecar, a não murmurar, a não reclamar, a não desistir, para que você vença. E a Bíblia diz que quando eu e você resistimos, o diabo foge. Às vezes nós inventamos e complicamos tanto para fugir daquilo que Satanás quer intentar contra as nossas vidas. E é tão simples, a Bíblia diz que é resistir. Mas você vai falar: Rodolfo, resistir não é fácil. Não é fácil na nossa carne, mas existe o Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida. E a Bíblia diz que o Espírito está pronto. A carne pode ser fraca, mas Ele está pronto, e Ele nos dá força para permanecer em vida de santidade para com Ele. É isso que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao teu coração. Eu tenho dito muito, conversado com algumas pessoas e dito que o nosso ano só vai ser diferente se nós tivermos atitudes diferentes, porque nada muda se nós não mudamos.
É o ano que Deus está te chamando para conhecer e permanecer. Se Deus vai te abençoar, se Deus vai te dar carro, se Deus vai multiplicar, se Deus vai te dar casa, isso Deus vai acrescentar na tua vida. Mas primeiro é o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Que eu e você possamos em 2022 conhecer e permanecer, porque se nós permanecermos, Ele é fiel e justo para cuidar de mim e de você, para sustentar minha vida e a tua vida, minha casa e tua casa, meu ministério e teu ministério. Tudo que Ele nos deu, Ele é fiel e justo para cuidar, para sustentar e para abençoar. Se você crê nisso, glorifica, aplauda, celebre Ele e se coloque de pé, por gentileza. Satanás quer tirar de mim e de você a essência do reino, com as tentações, com as batalhas, com as lutas. Mas a tentação nada mais é do que uma enganação. João vai escrever isso no capítulo 2, no versículo 26 e 27. Ele diz: isto que acabo de vos escrever é a respeito do que estão tentando enganá-los. Aqui havia um povo, alguns negando a divindade de Cristo, dizendo que não era possível Cristo ter sido 100% homem, 100% Deus. Mas João, conhecendo a verdade, ele estava dizendo assim: vocês precisam conhecer e permanecer, porque virão pessoas que tentarão tirar vocês do caminho que vocês conhecem. Mas se vocês estiverem arraizados, permanecendo naquilo que vocês conhecem como verdade absoluta, ninguém vai mudar aquilo que vocês entendem, que vocês conhecem. E ele diz no versículo 27: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. A palavra de Deus é poderosa para nos santificar. Devemos permanecer nesta palavra. Mais do que conhecer, precisamos permanecer. Nós vamos orar. Que você possa fechar os seus olhos. Nós vamos adorar rapidamente. Vamos orar em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença nessa noite. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver.
capítulo 5, versículo 1 diz: a todo aquele que crê em Jesus, e que Ele é o Cristo, é nascido de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé, a minha fé e a tua fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu e você devemos conhecer e permanecer. Isso está pautado em obedecer, em amar e acreditar que Ele é Senhor sobre a tua vida. E eu e você possamos experimentar neste ano a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, mas que para isso nós venhamos a permanecer, conhecer e permanecer, e seguir permanecendo, continuando, conhecendo e permanecendo, porque Ele é Senhor. E Ele disse que eu e você vencemos o mundo, vencemos através da nossa fé, vencemos porque cremos naquele que já venceu, naquele que venceu por mim e por você, naquele que disse: vocês terão aflição sim, mas tende bom ânimo, não se desanime, não se atemorize das más notícias, não fiquem perturbados, não fiquem com medo, não se aflijam diante das lutas, mas eu estou trabalhando, eu estou cuidando, porque eu já venci o mundo, e pela fé nós venceremos, nós herdaremos a vida eterna, nós viveremos com Ele, porque nós permaneceremos em conhecer e permanecer naquele que é fiel. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, porque a tua palavra é fiel, ela é justa, ela é poderosa, e ela tem poder para transformar as nossas vidas. Espírito Santo, tu tens liberdade nessa noite, que o Senhor continue falando ao nosso coração, que nós venhamos, ó Deus, a conhecê-lo, e conhecer, ó Pai, é guardar os teus mandamentos, é ser verdadeiro diante daquilo que o Senhor está nos propondo, na manifestação de Cristo Jesus, através das nossas vidas. Permanecer é isto, Pai, é colocar em prática, é andar como o Senhor andou. Senhor Jesus, é manifestar aquilo que o Senhor está fazendo em nós, através de nós, não pecando, mas vivendo em santidade, em novidade de vida, resistindo às tentações, fugindo da aparência do mal. Senhor Jesus, para vivermos santificados na tua palavra, porque tu tens poder, ó Deus, de transformar. João escreve à igreja que o Senhor tem poder para transformar, e esse poder existe ainda hoje. O Senhor pode transformar casamentos, o Senhor pode transformar caráter, o Senhor pode transformar a situação, o Senhor pode transformar a vida, para que eles sejam aquilo que o Senhor quer que eles sejam, Pai. Tu pode transformar, Pai, aquele que entrou, aquele que vai entrar, de tal forma para que ele saia totalmente mudado, porque a tua palavra tem poder para transformar, para curar, para manifestar poder e glória. Senhor, nós te adoramos nessa noite, te engrandecemos, tomamos posse e pedimos: nos ajuda para que nós permanecemos, para que nós perseveremos em conhecer e permanecer, porque esta é a palavra, e nós vencemos o mundo. E como vencemos o mundo? Pela fé, fé naquele que já venceu, pelo qual nós vamos herdar vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. E se você crê, glorifica, aplauda, celebra Ele. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.